E se você não tivesse absolutamente nada, mas ainda assim escolhesse confiar em Deus, você teria coragem? Hoje eu quero te levar a uma história real, poderosa e profundamente inspiradora. A história de um homem que decidiu viver pela fé de verdade. Não uma fé teórica, não uma fé de palavras, mas uma fé prática, diária, radical. Estou falando de George Mueller. George Mueller foi um pastor cristão do século XIX, que cuidou de mais de 10 mil órfãos na Inglaterra, sem nunca pedir dinheiro a ninguém. Isso mesmo, ele decidiu que não faria campanhas, não pediria ofertas diretamente, não dependeria de recursos humanos. Ele confiaria exclusivamente em Deus, em oração. Mas não pense que foi fácil. Houve dias em que não havia absolutamente nada para comer nas casas que ele administrava. E é aqui que começa o primeiro relato impactante. Certa manhã, as crianças estavam sentadas à mesa. Não havia pão, não havia leite, não havia comida alguma. Mesmo assim, Mueller pediu que todos se sentassem e agradecessem a Deus pela refeição. Sim, ele agradeceu antes da provisão chegar. E enquanto oravam, alguém bateu à porta. Era um padeiro. Ele disse que não conseguia dormir naquela noite porque sentia que precisava preparar pão para aquelas crianças. Ele trouxe pão fresco suficiente para todos. Minutos depois, outro inesperado acontecimento. Um leiteiro teve sua carroça quebrada bem em frente ao orfanato. O leite iria estragar. Então ele decidiu doar tudo para as crianças. Percebe o que aconteceu? A provisão chegou exatamente no momento certo. Não antes, não depois, mas no tempo perfeito. Esse não foi um caso isolado. Ao longo da sua vida, George Mueller registrou mais de 50 mil respostas de oração. E o mais impressionante, milhares delas foram respondidas no mesmo dia, ou até na mesma hora. Ele construiu 5 grandes orfanatos, cuidou de milhares de vidas, e tudo isso sem nunca depender de estratégias humanas de arrecadação. A base de tudo, fé e oração. Mas talvez você esteja pensando agora, isso é muito bonito, mas e na minha vida? Talvez você esteja enfrentando dias difíceis. Talvez esteja faltando recursos, respostas, direção. Talvez você já tenha orado e ainda não viu nada acontecer. Mas a história de George Mueller nos ensina algo profundo. A fé verdadeira não depende do que você vê, ela se sustenta em quem Deus é. Mueller não esperava ver para crer. Ele cria e por isso via. Ele confiava e por isso recebia. Ele descansava e por isso experimentava milagres. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você tem confiado em Deus ou apenas se preocupado? É porque existe uma grande diferença. Preocupação é quando você tenta carregar sozinho aquilo que deveria entregar a Deus. Fé é quando você entrega e descansa, mesmo sem entender como tudo vai se resolver. E aqui vai um ponto importante. Fé não significa ausência de problemas. Fé significa confiança apesar dos problemas. George Mueller enfrentou escassez, desafios, incertezas, mas ele escolheu confiar todos os dias. E talvez hoje Deus esteja te convidando a fazer o mesmo. A confiar, mesmo quando parece que não há saída. A acreditar, mesmo quando tudo diz o contrário. A agradecer, mesmo antes da resposta chegar. Porque quando você decide viver assim, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força, o medo começa a desaparecer e a paz de Deus começa a tomar conta do seu coração. Agora, imagine o seguinte, e se hoje você começasse a viver com essa mesma fé? E se, em vez de focar no problema, você focasse na fidelidade de Deus? E se, em vez de reclamar, você começasse a agradecer? E se, em vez de tentar controlar tudo, você simplesmente confiasse? Pode parecer simples, mas é transformador. A fé que move montanhas não começa com grandes atitudes. Ela começa com pequenas decisões diárias de confiar. Hoje pode ser o dia em que você decide entregar aquela situação que tem tirado sua paz. Hoje pode ser o dia em que você escolhe acreditar novamente. Hoje pode ser o começo de uma nova história na sua vida. Uma história marcada não pelo medo, mas pela fé. Então, antes de encerrar, eu quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem falou com você, não deixe isso parar aqui. Escreva aqui nos comentários, eu escolho confiar, como um ato de fé.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser fortalecido hoje. E se inscreva no canal para receber mais mensagens que vão fortalecer sua caminhada com Deus, porque a fé cresce quando é alimentada. E você não precisa caminhar sozinho. Confie, Deus ainda faz milagres. O Senhor te abençoe no nome de Jesus.